ata notorial, uso capião extrajudicial, né, e inventário extrajudicial. Professor, o que é isso? O que é o extrajudicial? O extrajudicial é uma oportunidade que eu tenho de fugir do judiciário. Eu costumo dizer que na vida, quando a gente pode fugir do judiciário, tem que fugir, né? Conciliar vale muito a pena, eu sou muito a favor da conciliação, da mediação, porque briga não leva ninguém a nada. Tem situações que não tem jeito, né? Não dá para falar, nunca vou me envolver numa briga judicial, não dá. Infelizmente você atropela alguém sem querer, pode acontecer, a gente não pode julgar, né? Ah, aquela pessoa tem um processo no nome, não presta. Você precisa escutar outra história, não é isso? Não é assim, né? Processo é muito complicado, é muito complexo, pode envolver raiva, pode ódio, não é isso? Às vezes a pessoa faz um processo contra você, nem motivo ela tem. Então a gente tem que escutar sempre os dois lados, né? Não é porque a pessoa moveu o processo ela está certa, tanto é que ela perde, né? Então precisa tem isso também. Quando eu falo do extrajudicial, o objetivo do extrajudicial é resolver no cartório. Que cartório? No tabelião de notas. O tabelião, ele lavra a escritura pública, ele faz a escritura pública. O tabelião de notas. Quando eu falo tabelião de notas, eu estou falando de um cartório muito importante, porque hoje ele faz a ata notarial. O que é essa ata, professor? Lá no Código de Processo Civil, no novo Código de Processo Civil, nós temos o estudo das provas, as chamadas teorias das provas. Um processo judicial precisa ter provas, não é isso? E quando eu falo de provas, quem tem provas ganha o processo. O CPC novo reconhece como prova, hoje, atualmente, a ata notarial. Isso é muito utilizado, sim, principalmente em questões que envolvam as mídias, né? O Facebook, o Instagram, o WhatsApp. É muito comum uma pessoa que é ofendida pelo Facebook, ofendida, né? Você posta uma foto, a pessoa vai lá e te ofende, né? Fala alguma coisa no Instagram, no próprio YouTube, num vídeo seu no YouTube. Dependendo da ofensa, dependendo da situação, a complexidade da situação, e o que você pode fazer? Você pode ir lá no cartório, no tabelião, ele vai lavrar uma ata notarial, ele vai relatar o que ele viu, ele vai entrar no Facebook, ele vai entrar no WhatsApp e vai relatar. No dia tal, no horário tal, eu vi isso aqui, essas ofensas no Facebook, no YouTube, nos comentários, eu vi ofensa aqui, eu vi ofensa ali. Essa ata notarial vai servir como prova. Professor, mas aonde está isso? No Código de Processo Civil. Então, por isso a gente precisa tomar muito cuidado com o que fala, né? Muitas vezes você fala alguma coisa de alguém, principalmente nas mídias, no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, dependendo do que você fala, principalmente quando gera publicidade no Facebook ou YouTube, nos comentários, você pode estar assumindo uma responsabilidade civil absurda, hein? Cuidado. Por isso quem está brigando com alguém aí, toma cuidado. Facebook não é lugar para brigar, não é isso? Quer brigar? Marca uma conversa e briga lá os dois, conversa, chega a um consenso. Falo isso para casal, falo isso para qualquer situação, hein? Porque hoje você, se ofender alguém pelo Facebook, se você ser preconceituoso, você vai ser punido por isso. E quando eu falo punido, pode ser criminalmente também. Então cuidado, hein? Então é importante você saber que hoje a ata notarial ela serve como prova, relatar. Nós temos no direito brasileiro duas provas, né? As provas orais e as provas documentais. Prova oral é a prova falada. Quando o juiz marca uma audiência de conciliação, né, lá é só para um acordo, só serve para isso, ou tem acordo ou não tem. Ou audiência frutífera ou ela é infrutífera. A segunda audiência muito conhecida, que é a audiência de instrução e julgamento, essa audiência é para apresentação das provas orais, as provas faladas, não é isso? Então, depoimento pessoal das partes e depoimento testemunhais. Quando eu falo de depoimento pessoal, é uma prova importante. É a própria pessoa, o próprio autor, o próprio réu falando, esclarecendo. Testemunhas também é importante, uma prova conhecida, mas a testemunha também não vai solucionar a ação, né? Você não ganha ação só por testemunhas, porque todo mundo sabe que a testemunha pode ser instruída, né? Pode ser muito bem instruída e isso facilmente é detectado. O judiciário sabe disso. Mas é uma prova importante, são as chamadas provas orais, porque fala, e fala onde? Em uma audiência de instrução e julgamento. Nós temos também as provas documentais. Dentro das provas documentais, nós temos a prova documental em sentido estrito, tudo que é palpável, que eu consiga pegar, é a prova documental em sentido estrito, um papel, uma foto, é prova documental em sentido estrito. Tem a segunda prova documental, que é a pericial, também conhecida como prova documental, porque o perito vai lá e faz o quê? Ele faz um laudo pericial. Então é papel, prova pericial, também é uma prova documental. É a segunda espécie, né? Nós temos 4 espécies de provas documentais no Brasil. Oral nós temos 2, já falamos, que é a testemunha e depoimento pessoal das partes. Esquece as provas orais agora. Estamos falando de provas documentais.
Falamos da primeira, que é a prova documental em sentido estrito. Tudo que é papel, mesa, cadeira, uma taça, um copo, uma faca, é prova documental em sentido estrito, hein? Tudo que é palpável, que eu consiga pegar. A segunda espécie que nós estamos falando aqui de prova documental é a pericial, porque o perito ele faz um laudo técnico. Quem pode ser perito? Todo mundo, né? Todo mundo pode ser perito. Basta você ser um profissional especializado em uma área. O advogado pode ser perito, o corretor de imóveis, o contador, um médico. Inclusive, o Cresce fornece cursos aqui para que você possa prestar serviço de perito. Não vai perder essa oportunidade. Você, na verdade, entrega lá o seu currículo ao juiz, ao judiciário. O curso é completo, o curso ensina tudo. E você presta o serviço de perito. Olha que maravilha. O corretor de imóveis presta o serviço de perito como avaliador, né, de aluguel, fundo de comércio, do imóvel. Então, muito interessante esse serviço e bem remunerado. Então, fique atento a essa oportunidade também, assim como adjudicados da Caixa. Tem oportunidades novas para o corretor. E a TV Cresce sempre divulgando isso, Quarta Nobre sempre divulgando isso. Não vai perder essas oportunidades não, hein? Olha só que interessante. O perito, esse profissional, ele também faz um laudo. Então, é prova documental em sentido estrito. Pericial, prova pericial. Não deixa de ser em sentido estrito, mas é uma prova documental. A terceira prova documental que nós temos é a chamada prova documental de inspeção judicial. É isso mesmo, inspeção judicial. O juiz pode fazer uma diligência até o local. Quando o juiz vai até o local, ele está fazendo prova de inspeção judicial. E a quarta e última prova documental, são 4, lembra que eu falei? 4. Provas orais, 2. Prova documental, 4. Nós temos a ata notarial. Então a ata notarial hoje é prova. Nessas situações que o professor falou, de Facebook, nas situações também que eu quero, um exemplo, a posse, né? Eu quero, ô vizinho, faz um favor para mim, preenche uma declaração aí, vamos fazer uma ata notarial para reconhecer a minha posse. É também uma prova utilizada em ações de uso capião, em ações de locação, muito utilizada. Claro, sempre com certo cuidado e analisando o caso concreto, mas também é prova. Ata notarial é um documento escrito pelo tabelião, pelo escrevente, que tem a fé pública sobre algum objeto que ele consiga ver, tá? Ou alguma coisa que ele consiga escutar. Então, é uma prova reconhecida pelo Código de Processo Civil. Então, é uma inovação. O Código de Processo Civil hoje reconhece a ata notarial, feita pelo tabelião de notas, como prova. Cuidado, na prática tem tabelião que não faz, dependendo da situação, tem tabelião que faz, tem uma discussão em relação a isso, porque vai dar segurança do cartório pelo princípio da autonomia. Fique atento em relação a isso. Vamos juntos aqui, olha só. Quando eu falo de serviços de cartório, nós temos uma grande novidade. Não tão novidade assim, né? Nós temos situações que podem ser resolvidas no cartório. Quero lembrar a você, quem não sabe vai ficar sabendo agora. O cartório é delegação do Tribunal de Justiça. O concurso de cartório, um dos concursos mais famosos e bem remunerados em diversas situações, claro, tem uma responsabilidade tremenda, né? O cartorário no Brasil não é todo o cartório que tem uma boa remuneração. Existe uma lenda também em relação a isso, mas um concurso muito interessante e de grande responsabilidade, porque o oficial de cartório é o único concursado no cartório. Ele passa no concurso e assume um cartório e vai montar a equipe dele, que normalmente é CLT, hoje não é mais estatutário. Esse oficial de cartório, ele vai cuidar do cartório e ele pode utilizar o princípio da autonomia para afastar alguns pedidos. Isso aqui eu não faço, isso aqui eu não faço. Ele pode fazer isso, hein? Faz e faz com fundamento legal. Quando eu falo do oficial de cartório, ele quando passa no concurso muito difícil, ele recebe a delegação do Tribunal de Justiça. Ou seja, o que eu quero dizer para você nesse momento, que cartório faz parte do judiciário. Claro que faz. Por isso chama cartório. Extrajudicial, fora do judicial, mas é judicial, tá? Então fique atento em relação a isso. Extrajudicial, o cartório tem uma função, tanto é que ele faz um repasse para o TJ, para o tribunal. Ele faz um repasse do que ele recebe. Por quê? Porque tem a ver, tem vínculo. É delegação do Tribunal de Justiça. O que o cartório, o tabelião, frisando aqui, o tabelião pode fazer hoje que não vai para o judiciário? O que pode ser evitado é facultativo, hein? Tudo que a gente vai falar agora é facultativo. Eu não sou obrigado a levar no cartório e depois levar no judiciário. É facultativo, eu posso levar direto para o judiciário ou para o cartório. O inventário hoje pode ser feito no cartório, quando eu falo cartório, tabelião, através de escritura pública, ata. O inventário hoje pode ser feito no cartório, se eu quiser. Se eu não quiser, eu faço no judiciário. Faculdade minha, eu escolho a opção, não é procedimento obrigatório. O divórcio também, a separação também. São situações que eu posso optar em levar no cartório ou ainda, né,
levar para o judiciário. É facultativo e a decisão é minha, não é um pré-requisito. O uso capião também, né? O uso capião também posso hoje também levar no cartório, mas é uma decisão minha. Se eu quiser fazer judicial, eu faço. Cuidado, existem requisitos para isso. Para que eu leve o inventário para o cartório, o tabelião, não pode ter briga, litígio. O mesmo ocorre no divórcio, o mesmo ocorre na separação, o mesmo ocorre no uso capião. Então, cuidado. Eu só levo para o cartório quando não tem briga. Também não pode ter incapaz e também não pode ter litígio. Então, é uma triagem aqui. Se tem briga, tem incapaz, né, menor. Se tem também litígio, eu não posso levar para o cartório. Quais os serviços que eu posso fazer no cartório hoje, fugindo do judiciário? Inventário, divórcio, separação, em alguns casos até dissolução, dependendo do cartório. Dissolução de união estável e retificação de área. Hein? Olha que interessante. Fique atento. Por quê? Porque quando eu falo do inventário no cartório, é algo novo, né? É algo novo porque, na verdade, foi uma lei que criou isso. Professor, qual foi a lei que instituiu, né, esse procedimento? Foi a Lei 11.441, de 2007. Então, a Lei 11.441, de 2007, foi a lei que realmente autorizou, né, que regulamentou que o inventário, de forma facultativa, pudesse ser feito no cartório, tabelião, desde que não tenha incapaz, não tenha menor, não tenha litígio. Então, eu poderia e posso levar para o cartório. Então, a partir de 2007, que nós tivemos aí a regularização dessa situação, e aí muita gente começou a fazer inventário no cartório, começou a fazer divórcio, separação, e aí um serviço muito utilizado, né? É importante você saber também que o uso capião é mais recente, né? 2007 veio o inventário, mas o uso capião é agora, muito recente. Na verdade, a lei que autoriza o uso capião, anote aí, olha só, a lei não, é um artigo, né? Que é o artigo 1071 do Código de Processo Civil. Na verdade, a lei do Código de Processo Civil, né? Com a inovação do novo Código de Processo Civil, vem como fundamento o uso capião extrajudicial. Alguns falam administrativo, falam que está errado, eu acho que está tudo certo. Extrajudicial administrativo, mesma coisa, para ficar didático, não adianta ficar pegando pelo em ovo, não é isso? O artigo 1071 do Código de Processo Civil é o grande fundamento do uso capião extrajudicial, tá? Porque alterou, adicionou, né? Adicionou na Lei 6.015 de 73 o artigo 216A. Então veja, ó, o uso capião extrajudicial. Qual que é o fundamento dele, professor? O grande fundamento do uso capião extrajudicial foi o Código de Processo Civil novo, o artigo 1071, que alterou a Lei 6.015, que é a Lei de Registros Públicos, porque lá incluiu, né, foi criado o artigo 216A. Então fique atento em relação a isso. Com essa discussão, né, quando surgiu essa possibilidade de fazer um uso capião administrativo extrajudicial, olha que interessante, tem requisitos. Quais são os requisitos? Tem que ser um ato totalmente voluntário, não pode ter briga, além de não ter briga, não pode ter menor, não pode também ter incapaz. Os mesmos requisitos usados no inventário, também aqui no uso capião, para que possa ser feito no cartório. Esse uso capião, que ainda é objeto de discussão, objeto de estudo, ainda não está pronto, né? Tem lugar que você consegue fazer, tem lugar que você não consegue fazer. É importante, sim, que você saiba que em qualquer situação de documentos extrajudiciais, como inventário, como divórcio, como uso capião, precisa da assinatura e da presença do advogado. Quando a gente fala assinatura, precisa da presença do advogado, não é só a assinatura não, a conferência do advogado, hein? Tem colega, né, que talvez fale, é só assinar. Não, tem que conferir, a responsabilidade é sua. Se você está assinando, a responsabilidade é sua. Você que tem que triar o cliente, proteger o cliente, hein? Fique atento em relação a isso. O uso capião, nesse momento, não é todo cartório que faz, por diversos motivos. Um deles, né, quando eu notifico os vizinhos, os confrontantes, quando eu notifico o último proprietário ou os seus herdeiros, e ele não dá resposta, né? O entendimento era o quê? Se ele não deu a resposta, ele, na verdade, não concordou. A não concordância. Ou seja, o que estava atrapalhando esse uso capião era a não concordância, principalmente do proprietário, do último proprietário, dos herdeiros. Então, o cartório notificava o último proprietário do imóvel. Você quer fazer uso capião, você quer regularizar. E ele não respondia. O entendimento, a interpretação era no sentido que se ele não respondeu, não concordou. E isso atrapalhou muito no começo esse uso capião. E aí veio uma lei nova para regulamentar e mudar esse entendimento para ver se dá uma empurrada nesse uso capião. É a Lei 13.465. Vou repetir, hein? 13.465 de 2017. Essa lei, lá no parágrafo 2º, veio alterar o silêncio, né?
O silêncio não é a falta de concordância, mas sim a concordância. Então essa lei, na verdade, veio dar uma empurrada para ver se esse uso capião vai, né? Dá certo. Professor, o que você acha disso? Legal, uma alteração importante. Alteração importante para que nós possamos usar esse uso capião. Mas fato é que esse uso capião, por mais que tenha essa lei que veio alterar essa situação de concordância, não vai resolver tudo, né? Porque nós sabemos que o uso capião, muitas vezes, eu não consigo localizar. Eu não consigo localizar o último proprietário, e muito menos herdeiros. E se eu não localizo, por mais que eu não tenha a resposta, se eu não localizei, não dá para fazer esse uso capião. Então, esse uso capião, ele é sim interessante. Eu costumo dizer que hoje nós temos 2 procedimentos, o extrajudicial e o judicial, 36 espécies de uso capião no Brasil, não é isso? Mas é um procedimento que nem sempre eu vou conseguir usar, porque nem sempre não vai ter menor, nem sempre não vai ter incapaz no meio, nem sempre não vai ter litígio, e nem sempre, né, eu vou conseguir notificar o último proprietário. Se eu não conseguir notificar, não cabe esse uso capião, porque a notificação ela é obrigatória, por mais que ele não responda. E o não responder hoje com a lei nova quer dizer o quê? Que ele concordou, mas eu preciso achar. Então existe nesse uso capião, sim, ainda uma dificuldade. Teria que ser um mundo muito perfeito, uma situação muito voluntária. Gosto de um doutrinador que fala, o uso capião extrajudicial tem que ser um ato totalmente voluntário. O que é esse ato voluntário? Tudo dá certo. Você se dá bem com o vizinho do lado direito, do lado esquerdo, do fundo, você consegue, sabe onde está o último proprietário, mas na prática nem sempre é assim, né? Nem sempre é assim, porque você precisa de uma decisão judicial, tá? Então fique atento em relação a isso. Professor, o que é a ata notarial? Então a ata notarial pode ser feita para tudo, hein? Utilizada como prova no Código de Processo Civil. Utilizada como prova mesmo. Então pode ser feita para tudo, vai depender da análise do tabelião, do escrevente. Uso capião extrajudicial, legal. Mais um procedimento, não tinha, era só judicial, mas precisa ser analisado com cuidado. Tem que ser um ato totalmente voluntário. O que é esse ato voluntário? Não pode ter briga, não pode ter incapaz, tem que encontrar o último proprietário, ele tem que se manifestar, ou se não se manifestar, está concordando, mas tem que encontrar. Então é um procedimento a mais. Cuidado, hein? Inventário. Inventário também, as mesmas regras do jogo, né? Eu não posso ter litígio, eu não posso ter briga, né, que é litígio, eu não posso ter incapaz, eu não posso ter menor no meio. Isso serve para o divórcio também, tá bom? Então, a intenção do programa de hoje é ajudar a abrir tua cabeça para você saber que existe, sim, os instrumentos extrajudiciais para você fugir do judiciário. Nem sempre a gente vai conseguir utilizar por algum motivo, por algum requisito, mas você precisa saber que existe. E se for possível, precisa sim do advogado, presença obrigatória, tá bom? É importante sempre conversar com o advogado para que ele possa te orientar, tá bom? Então, isso aí, para que você possa ficar sabendo e com certeza obter sucesso nos seus negócios. Eu agradeço a você, tchau!